Ouça agora Nutrindo o Saber, podcast sobre alimentação e nutrição acessível e descomplicada. Olá! Estamos começando mais um episódio do Nutrindo o Saber. Aqui quem fala é a Érica e hoje nós vamos falar sobre a importância dos rótulos nos alimentos e como saber interpretá-los. Eu sou a Jéssica Nascimento e nesse episódio nós vamos dar dicas de como interpretar os rótulos dos alimentos. O rótulo do alimento é uma forma de comunicação entre os produtos e os consumidores. Então, eu te pergunto, Jéssica, qual é a importância da gente ler os rótulos dos alimentos? É onde nós vamos saber o que tem no produto, quando foi feito, até quando pode se consumir, quem fez, como armazenar, entre outras informações. A rotulagem está presente no nosso dia a dia. Com certeza, algum alimento que você consome possui um rótulo. A Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, é o órgão que estabelece quais as informações que devem constar nos rótulos dos alimentos. Essas informações devem ser adequadas, claras e corretas, porque é um direito básico do consumidor, e isso é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Até porque o que contém no rótulo não pode induzir o consumidor ao erro. Então, como podemos interpretar os rótulos dos alimentos? Os rótulos dos alimentos são compostos pela rotulagem nutricional e a rotulagem geral. O rótulo é uma ferramenta muito importante para nós consumidores, principalmente para ajudar nas escolhas de produtos mais saudáveis. E também, por exemplo, serve para aquelas pessoas que têm alguma alergia ou intolerância alimentar, podendo identificar a partir da lista de ingredientes se tem algum item que a pessoa não possa consumir. Então, o que deve constar nas embalagens? Bom, a rotulagem geral deve conter a denominação do produto, por exemplo, pão integral, a lista de ingredientes, o conteúdo líquido, como exemplo, 200 gramas que esse pão contém, a identificação da origem, que é quem fez esse pão, a identificação do lote e o prazo de validade desse produto. É obrigatório, por lei, que os fabricantes declarem a presença do glúten, da lactose ou de algum ingrediente transgênico que o produto possa ter. Se você encontrou algum produto que não tem lista de ingrediente, não se preocupe. Alimentos que possuem ingrediente único, por exemplo, o arroz, eles não precisam obrigatoriamente ter uma lista de ingredientes no rótulo. A rotulagem geral, ela é regida pela Resolução 259 de 2002. E essa resolução se aplica a todo alimento embalado na ausência do cliente e pronto para oferta ao consumidor. E Jéssica, sobre a rotulagem nutricional, como nós podemos ler e entender as informações nutricionais dos alimentos? A rotulagem nutricional é uma ferramenta destinada a fornecer informações adequadas sobre o conteúdo dos alimentos aos consumidores, para auxiliá-los a fazer escolhas alimentares, sendo composta pela declaração do valor energético e de nutrientes e também pela informação nutricional complementar. A declaração do valor energético de nutrientes é descrita a partir da tabela nutricional, que é aquela tabela que vem na parte de trás, geralmente, do produto. Ela pode vir representada tanto no formato de tabela ou descrita em linhas. Nela, você vai conseguir observar a porção que está em grama ou mililitro e também a medida caseira. A partir desta porção, são especificados os valores nutricionais do produto. A tabela é dividida em 3 colunas. Na primeira, é descrito o que será abordado nas colunas seguintes, como o valor energético, os carboidratos, as proteínas e as gorduras, as fibras e o sódio. Se na porção estiverem presentes vitaminas e minerais em quantidades significativas, ou seja, igual ou maior a 5% da ingestão diária recomendada, também podem ser declarados na tabela. Observando a segunda coluna, por exemplo, o valor energético, que mostra quantas calorias aquela porção possui, está descrita em quilocalorias e quilojoules. Já os carboidratos, proteínas, as gorduras e as fibras estão descritas em gramas e o sódio em miligramas. As vitaminas e minerais estão descritas em microgramas ou miligramas, a depender do micronutriente que está declarado. Por fim, na terceira coluna é apresentada em porcentagem cada item,
tendo como base os valores diários de uma dieta de 2.000 calorias. Então, agora que a gente já sabe o que consta na tabela de informação nutricional, eu te pergunto, Jéssica, como nós podemos aplicar essas informações na hora de comprar um produto? Então, ao comparar dois produtos a partir das tabelas, o consumidor consegue ver qual dos dois tem maior quantidade de calorias, maior teor de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e sódio. E a partir dessas informações, o consumidor consegue escolher o produto adequado às suas necessidades. A rotulagem nutricional é regida pela Resolução 360 de 2003 e ela também engloba a informação nutricional complementar, que é conhecida como INC. Essa INC é definida como qualquer representação que afirme, sugira ou implique que um produto possui propriedades nutricionais particulares. Por exemplo, as expressões como rico em fibras, light, diet, rico em vitaminas, que vêm expressas geralmente na parte frontal do rótulo, são definidas como INC. Essa declaração de propriedades nutricionais é facultativa e não é possível identificar somente por meio da INC se determinado alimento é menos ou mais nutritivo do que outro. Ela vai chamar a atenção do consumidor para uma qualidade nutricional específica do alimento, mas não revela todas as suas características. Por exemplo, um alimento com alegação de sem açúcares pode conter quantidades elevadas de gorduras saturadas e sódio. E se você quiser saber mais sobre a rotulagem nutricional obrigatória, a Anvisa possui um manual de orientação aos consumidores sobre esse assunto. E nós iremos disponibilizar nas nossas redes sociais onde esse manual pode ser encontrado. Assim, nós chegamos ao final do nosso 6º episódio e esperamos que quem ouviu o podcast consiga agora ler com mais clareza os rótulos dos alimentos. E não esqueçam de nos seguirem em nossas redes sociais, @Nutrindo Saber Podcast. Esperamos vocês no próximo episódio.